Olá, você que assiste a TV Suprem está começando o seu programa semanal para repensar o Brasil. O 2022, o Brasil que queremos, é apresentado pelo professor emérito da Universidade de Brasília, Isaac Reutemann, e traz toda semana temas ligados à educação, saúde, política, economia, direitos humanos, ecologia e sustentabilidade e segurança pública. Nessa edição que você vai ver a seguir, o nosso apresentador conversa com o presidente da Sociedade Lusófona de Goa, uma instituição voltada para promover as relações entre o Estado indiano, que foi colônia portuguesa por mais de 450 anos, e os países e regiões lusófonas. Você vai conhecer através do nosso convidado a história, cultura e mentalidade de Goa e vai saber também como é atualmente a relação da antiga colônia portuguesa com o resto da Índia e com o mundo. Acompanhe a entrevista. Dentro das atividades do movimento 2022, o Brasil que queremos, vamos ter hoje o prazer de conversar com o professor Aurobindo Xavier. Ele nasceu em Goa, que era a Índia portuguesa até 1961, e ele vive atualmente, alternativamente, em Goa, em Portugal e na Alemanha. Ele estudou geociências em Coimbra e também na cidade de Colônia e Munique. Ele formou-se em geociência pela Ludwig Maximilians Universität de Munique e doutorou-se na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. Ele trabalhou em vários centros de investigação e foi professor universitário em Munique, no Rio de Janeiro e em Lisboa. E ele é o fundador e atual presidente da Sociedade Lusófona de Goa. Muito obrigado, professor Aurobindo, por ter disponibilizado um tempo para a nossa conversa. E eu indagaria, como primeiro ponto da nossa conversa, sobre Goa, né? Goa atualmente é um dos estados menores da Índia, e a ocupação portuguesa nessa região começou em 1510, 10 anos depois da descoberta do Brasil. E até 1961, Goa foi colonizada pelos portugueses, que Portugal só reconheceu Goa como território da Índia em 1974, com a Revolução dos Cravos. Poderia, nessa primeira parte, revisitar e destacar fatos históricos e culturais durante a ocupação portuguesa? Antes de mais, muito obrigado, professor Reutemann, pelo convite que me fez para estar aqui presente e dar a oportunidade a mim para explicar algumas coisas culturais de Goa. Em relação à ocupação portuguesa, entre 1510 e 1961, o fato mais relevante deve ter sido o surgimento do Império Português no Oriente. E Goa foi a capital, praticamente, desse Império Português no Oriente e teve um vice-rei, como o Brasil teve o outro vice-rei. Eram dois, praticamente, únicos vice-reis que Portugal tinha. E o Império Português no Oriente estendia-se desde Moçambique, mais ou menos, até o Japão. E o centro cultural, administrativo, religioso e político e comercial, claro, era Goa. E nós sabemos que durante essa fase de ocupação portuguesa, né, desenvolveu-se grandes patrimônios culturais, né, muitas igrejas, conventos e fortes que são considerados patrimônio
da humanidade pela Unesco. Poderia falar um pouquinho sobre esses patrimônios culturais? Quando os portugueses chegaram em Goa e reconquistaram definitivamente Goa em 1510, criou-se, por via da introdução da religião católica em Goa, antes havia só hindus, houve uma missão católica que então criou transformou uma parte da população hindu em católica. Então, esse espírito missionário que os portugueses tiveram, pelo menos nos primeiros 2, 3 séculos depois de 1510, conduziu a que surgisse um património religioso, isto é, edificado, que se concentrava, claro, na velha cidade chamada, que é a velha Goa, que era a capital do Império Português. Esse património histórico, agora histórico, mas património edificado religioso, tinha, como era a capital do Império Português no Oriente, características algo novas na Ásia. Eram novas sob o ponto de vista arquitetónico, marcado pelo barroco jesuítico, digamos mais ou menos, e um patrimônio ligado a Roma e a Portugal, por diversas conotações paralelas ao património edificado, como, por exemplo, a criação da Arquidiocese de Goa, o Bispado de Goa. Então, todos os padres missionários que atuavam no Império Português do Oriente eram formados em Goa. Então, esse património edificado, que é muito rico nessa antiga capital da velha Goa, esse manteve-se mesmo depois da decadência do Império Português e do abandono da antiga capital velha Goa, abandono condicionado por 2 fatores. Um, pelos inimigos, como eu costumo dizer, internos, porque Portugal foi ocupado pela Espanha entre 1580 e 1640, e o outro pelos inimigos externos, que eram os ingleses, particularmente, e os holandeses. Então, esses ataques constantes dos ingleses, dos holandeses e dos espanhóis conduziram a um desmembramento do Império Português no Oriente, ou desfalcamento, fraqueza, enfraquecimento, e, paralelamente, houve uma série de pestes bubônicas na capital do Império que dizimaram completamente a população. Era uma população no século XVI de cerca de 300 mil habitantes, equivalente no mínimo à cidade de Madrid, e era maior do que Lisboa propriamente dita. Então dizimaram essa população até que em 1843 a capital foi transferida para o sítio onde está atualmente. Então restou aquele património edificado todo, impressionante, com enormes igrejas e basílicas, e que foi declarado Património da Humanidade em 1983, se não me engano. Sobre o aspecto ainda cultural, né? Alguns escritores famosos de Portugal viveram uma parte da vida em Goa, entre eles Luís de Camões, que viveu um período e disse que parte das Lusíadas foi escrita em Goa. Como é que era o ambiente cultural para inspirar esses portugueses que viviam em Goa? A atração principal
para os portugueses e europeus, inclusive daquela época, no século XVI, a atração principal era que entraram num espaço novo, então, geograficamente e culturalmente, que era muito avançado. Até então, os países europeus que colonizaram estavam na África, estavam na América do Sul e, ao mesmo tempo, que a Goa, mas não tinham entrado em confronto direto ou em relação, dito neutralmente, direto com uma cultura altamente desenvolvida. Em segundo lugar, o aspecto comercial. Todas as rotas comerciais até então eram controladas pelos países árabes, digamos assim, em termos genéricos, por via terrestre, por via do atual Irão, Iraque, e com o que fortaleciam o comércio das repúblicas italianas, então. E com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, esse comércio, digamos, essa rota comercial foi praticamente destruída ou enfraquecida. Agora, quando entraram em contato cultural com a população da Índia, os próprios portugueses eram os primeiros europeus que chegavam em massa, mais ou menos, na Índia. Os primeiros portugueses introduziram uma série de avanços que eles já tinham na Europa. Por exemplo, as máquinas impressoras de Gutenberg já vieram no século XVI, quer dizer, praticamente uns 100 anos depois das primeiras máquinas na Europa. Por exemplo, a imprensa escrita, as universidades também contribuíram para a atração cultural dos portugueses em Goa. As universidades, a primeira universidade já no século XVI, que tinha cursos equivalentes aos de Coimbra. Claro que então era só mais filosofia e teologia, mas eram cursos de alto nível, onde se aprendia-se 8 a 10 línguas, e os estudantes propriamente repetiam em português o que os professores diziam, porque não estavam ainda a dominar bem o português. E esse desenvolvimento que houve nos séculos XVI e XVII, particularmente em Goa, contribuiu para atrair a culturalidade portuguesa, digamos, para Goa. Aqui era um sonho de um territórios novos, que tinham alta cultura, mas que também já levavam a nossa cultura, ou a cultura portuguesa, para Goa. Então, essa atração levou a que muitos intelectuais de então portugueses, como ele não era bem intelectual, mas era escritor, Luís Vaz de Camões, foram a Portugal, e outros também, por exemplo, Bocage foi para Portugal, para Goa, desculpe, e outros, Garcia da Horta, que era um português de origem judaica, escreveu uma obra impressionante que se chama Colóquios de Simples e Drogas, onde escrevia todas as plantas medicinais que existiam e que eram desconhecidas completamente dos europeus. Então, toda essa evolução cultural, esses contatos culturais, contribuíram para que fosse uma espécie de foco de atração e, ao mesmo tempo, desenvolvimento cultural de Goa. E, atualmente, a população fala a língua portuguesa? Não, nós temos que separar duas épocas. Uma de 1510 até 1961, quando foi território português, sob a administração portuguesa. A língua oficial e do ensino era o português e a administração toda tinha língua oficial portuguesa. Depois de 1961, com a transformação, digamos, de Goa, ou a integração de Goa no território da União Indiana, como mais um Estado federal, todo o ensino da língua, como nos restantes Estados federais da Índia,
todo o ensino da língua passou a ser em inglês, toda a administração passou a ser em inglês, com o que praticamente a língua portuguesa desapareceu em Goa. Não digo desapareceu totalmente, porque deve haver neste momento cerca de 3, 4 mil falantes da língua mãe portuguesa em Goa. Certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com essa interessante conversa com Aurobindo Xavier. Voltamos com a conversa com o professor Aurobindo Xavier, que é o presidente da Sociedade Lusófona de Goa. Professor, essa sociedade que o senhor preside, né, poderia comentar sobre a história e a importância dessa entidade? A Sociedade Lusófona de Goa foi fundada há uns 4 anos. E a intenção primordial dessa sociedade é estreitar os laços de Goa com todos os países e regiões lusófonas. Então, temos realizado uma série de eventos, dos quais o mais importante, e já vamos na 3ª edição, é o Festival da Lusofonia de Goa. Tentamos, com esses eventos e com esse festival, criar e fortalecer, recriar, seria melhor dito, os laços que tivemos durante 450 anos com os restantes países e regiões lusófonos, particularmente, claro, com os que estão mais próximos de nós, Timor, Leste, Macau, Moçambique, que são mais perto, mas temos estado a focar cada vez mais as relações com o Brasil, porque estamos os dois, Goa está no hemisfério norte, mas a região sul, digamos assim, na região sul, o país mais importante e relevante para a lusofonia e para a língua e cultura lusófona é o Brasil. Então, todo o nosso foco está neste momento centrado mais, não quero com isso dizer que não estejamos também em relação com outros países lusófonos. Todos os eventos nossos tentamos enquadrar também eventos com outros países, como, por exemplo, tivemos exposições fotográficas, palestras com Moçambique, também com o Brasil, São Tomé e Príncipe, Macau. Então, o foco todo está na lusofonia. Isso em paralelo com os esforços que instituições portuguesas de Portugal estão a desenvolver, claro, com um foco maior entre Goa, relações entre Goa e Portugal. Professor Aurobindo, eu presumo que durante essa sua visita ao Brasil tenha como finalidade manter e aumentar as relações da Sociedade Lusófona de Goa com o Brasil. Soube que teve em contato com o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. Quais são as perspectivas desse aumento de relacionamento, de intercâmbio de Goa com o Brasil? Sim, as perspectivas são muito boas. Uma dificuldade pequena que nós temos é a distância, são os 14 mil quilómetros. As perspectivas são muito boas para se utilizar Goa como uma plataforma preferencial das relações Índia-Brasil para o resto da Índia. Quer dizer, Goa seria uma porta de entrada para o Brasil, uma porta mais natural, mais igual em termos, pelo menos, de tradição histórica e cultural, uma porta mais acessível
para a entrada na Índia de quaisquer instituições, iniciativas culturais do Brasil na Índia. Soube que esteve num evento recente em Campinas, na Unicamp, onde foi feito um memorando de entendimento entre a Sociedade Lusófona de Goa com a Forges, com esse fórum de pessoas envolvidas no ensino superior. Podia dizer, justificar esse memorando e o que se espera dele? A intenção foi, nós seríamos em Goa, no máximo, uma região lusófona, não é um país lusófono. A intenção foi centrar um bocadinho, talvez, nessa sociedade, quaisquer contatos que tenhamos com instituições do ensino superior, particularmente das regiões e dos países lusófonos. Como a Forges tem bons contatos e uma boa comunicação e uma rede com os países lusófonos, nós, como uma região lusófona, teríamos também vantagens em termos de língua portuguesa e a cultura lusófona, como eu costumo dizer, não só cultura portuguesa, como cultura brasileira e cultura dos outros países lusófonos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa interação da sociedade com a Universidade de Brasília. Temos professores na Universidade de Brasília que estão interessados nessa parceria, nessa troca de experiências dentro da lusofonia. Eu destaco aqui o professor Marcos Formiga, a professora Lígia Pavan Batista, né? Quais são as perspectivas de se fazer essa colaboração com a Universidade de Brasília? Já que o nosso movimento 2022, o Brasil que Queremos, é uma parceria entre a Universidade de Brasília e a União Planetária. Nós assinamos com a Universidade de Brasília um memorando de entendimento para um intercâmbio mais forte, mais aprofundado com a Universidade de Brasília e os seus diferentes departamentos. Então, as perspectivas são excelentes. Numa primeira fase, já 3 professores da Universidade de Brasília estiveram em Goa, no nosso segundo festival que se realizou agora em fevereiro deste ano, e proferiram palestras e apresentaram a universidade e apresentaram os aspectos educacionais do ensino superior, incluindo o que acontece na Universidade de Brasília. Então, o professor Marcos Formiga, que coordena mais esse intercâmbio com as relações com o INB, com a Universidade de Brasília, está em contato contínuo com a nossa sociedade e os outros departamentos também, para ver quais seriam, eventualmente, pontos de contato que se poderia complementar, que se poderia, em termos sinergéticos, para com os Goa, melhorar, aprofundar e continuar com uma relação sustentável e duradoura entre uma das peças, uma relação sustentável e duradoura entre Goa e o Brasil, a nível superior, neste caso, das universidades. Eu acho muito interessante essa comparação no presente e no futuro das influências culturais de Portugal. Goa e Brasil têm raízes portuguesas, né? Evidentemente, Goa tem agora, está dentro de uma perspectiva de cultura do Oriente e Brasil do Ocidente, inclusive com correntes migratórias de todo mundo. Então, esse desenvolvimento de práticas de economia, comportamento social, valores, atitudes, é um estudo interessante de ser feito ao longo das
próximas décadas. Você acha isso importante? Eu acho extremamente importante porque num contexto de globalização existe um aspecto particular que é a globalização dos países e das regiões lusófonas. Essa globalização ou esse intercâmbio no espaço da lusofonia é extremamente importante porque, tendo um denominador comum, que é a língua, e, em parte, também centenas de anos de denominador comum cultural, são boas bases para uma frutificação de relações, não só no aspecto cultural, como também no aspecto económico, no aspecto social, porque há muitos problemas. Todos esses países, ou essas colónias antigas portuguesas, estão praticamente no hemisfério sul, digamos assim, na região tropical, melhor dito, e tem uma série de afinidades para além de língua e cultura, problemas sociais, problemas climáticos, e essa troca de informações, esse intercâmbio, certamente ajudará a que cada uma desses países e regiões, com um intercâmbio mais aprofundado, frutifiquem o espaço lusófono em diversos setores. Em fevereiro de 2018 está programado um congresso internacional sobre a língua portuguesa que vai ser realizado em Goa, abordando a história, o presente e a perspectiva. Poderia falar um pouquinho sobre esse evento? Esse congresso internacional surgiu de uma ideia a partir do momento em que assinamos o memorando de entendimento com a Academia de Ciências de Lisboa. Então, a ideia era que o Império Português no Oriente, nesse império existiam diversas zonas, como por exemplo a Malásia atual, Ceilão, onde o português era uma espécie de língua franca, pelo menos a nível administrativo e político. Então pensámos que, e Goa era o centro cultural desse espaço, que Goa podia fazer uma espécie de abordagem histórica, uma abordagem da situação atual, porque essa língua portuguesa desapareceu também nas diferentes regiões e surgiram crioulos locais relacionados com a língua portuguesa. Podia-se fazer a abordagem histórica, a situação atual e o que é que se poderia fazer em prol de língua portuguesa nos anos vindouros. Estamos chegando ao final do programa, mas nesse último minuto, já que o nosso movimento pretende envolver os jovens para que tenhamos um Brasil melhor, poderia dar uma mensagem aos jovens? A principal mensagem, acho que é a juventude tem muitas iniciativas, tem muita força, tem muito dinamismo, falta-lhe um pouco de experiência. Essa experiência pode ser realizada ou praticada, digamos assim, no âmbito da globalização, por visitas a diversos países, por estágios nos diversos países, no nosso caso, particularmente, no espaço lusófono, claro. Isso reforçaria a capacidade da juventude para implementar com mais força ainda, ou integrar melhor ainda, o espaço lusófono, não só em termos sociais, como culturais e económicos. E eu acho isso muito importante porque essa globalização, embora tenha aspectos negativos, tem certamente esse aspecto positivo, que é a capacidade de se pensar de diversas maneiras, de aproximar-se com uma inteligência cultural, como se costuma dizer, de outros povos, neste caso de outros povos e regiões lusófonas, e essa inteligência artificial tem que ser, inteligência cultural tem que ser praticada. Não vale a pena só estudar o inglês, tem que se ir para um espaço onde se aplica, utiliza-se a língua inglesa, nesse caso seria, por exemplo, a Índia, onde vocês seriam bem-vindos em Goa para um estágio, para uma estadia curta ou longa, para reforçar esses laços entre Goa e o Brasil.
Professor Orbindo, queria agradecer a sua disponibilidade de ter aqui nossa conversa. Vamos, no futuro, avaliar uma próxima vinda a Brasília, ver os avanços que temos nessa área. Muito obrigado. Nós, então, vamos encerrar esse programa do Brasil 2022, o Brasil que queremos, e nos veremos numa próxima oportunidade. Você acabou de assistir uma edição do 2022, o Brasil que queremos, com a participação especial do presidente da Sociedade Lusófona de Goa. Para rever este programa, acesse o site www.2022brasil.org.br ou o canal da TV Suprem no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até mais!